As 3 leis dos relacionamentos da constelação familiar é heresia e hoje eu vou te mostrar na palavra, vou te explicar o porquê disso. E isso é um alerta muito grande para toda pessoa que se diz cristão, que já foi para uma constelação, ou para todo cristão que pratica a constelação, que é facilitador, porque é muito sério isso. A constelação familiar vai falar que existem 3 leis que regem os relacionamentos humanos. Se você conhece elas ou não conhece elas, se você acredita nelas ou não acredita nelas, não importa. Elas atuam, elas regem a sua vida independente disso. É isso o que a constelação vai falar. Como eu sei disso? Eu fui consteladora por quase 12 anos. E era exatamente isso que eu falava para os meus clientes. E era exatamente nisso que eu também acreditava. Até que em fevereiro do ano passado, 2025, eu cheguei em Jesus, me decidi por ter um relacionamento com Jesus Cristo. E através disso, cheguei também na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E quando foi? Em outubro do ano passado também, o Espírito Santo me revelou toda a verdade. Aqui dentro da minha casa, não foi ninguém que me falou, eu não fui buscar isso fora, eu não conversei com ninguém sobre isso. Eu simplesmente comecei a ler a Bíblia e comecei a questionar algumas coisas que também eram da constelação, que para mim já estavam conflitando. E um dia eu fiz uma oração e pedi para Deus, para o Espírito Santo de Deus, que eu não queria mais ficar em nenhum engano, nenhuma mentira. Ele já estava me tratando muito profundamente de muitas coisas, de muitos pecados de uma vida inteira. E eu não queria mais isso. E eu fiz uma oração simples, só falei, por favor, se a constelação familiar não é do Senhor, se não é algo sagrado, se tem mentiras, se tem enganações, por favor me revela, porque eu não quero mais ficar nesse lugar de mentiras e enganações. E tudo foi correndo, eu continuei firme nesse relacionamento com Cristo. Em outubro, ele me revelou na palavra. Uma das coisas que eu pedi foi para que ele me revelasse na palavra. Mas então, o que é importante começar a entender sobre isso? Bom, o termo em si já diz algo muito importante. São 3 leis. Se são leis, significa que são coisas, forças que determinam algo. Porque diante de uma lei, ainda mais você conhecendo essas leis, você precisa se decidir se você vai seguir essas leis, obedecer essas leis ou transgredir essas leis. Ou seja, é algo que deixa você submisso a elas, caso você decida segui-las. Mas da onde vêm essas leis? Essas leis, elas vêm literalmente do invisível. Quem descobriu, percebeu, foi um homem, através do tal do campo morfogenético. Essas leis não estão na nossa legislação. Não é algo comum para todos, um consenso geral. Elas vêm do invisível e isso é muito importante. Você perceber, você ter clareza sobre isso. Porque uma das enganações da constelação familiar é dizer que a constelação não tem nada a ver com a espiritualidade. Mas veja bem, se são leis que são percebidas no invisível, eu levanto aqui o primeiro questionamento. Será mesmo que é verdade, que não tem nada a ver com a espiritualidade? Por que eu estou questionando isso? Porque a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é um meio de conhecer realidades que não se veem. Diante disso aqui, é impossível dizer que a constelação familiar não envolve fé. Esse versículo aqui já deixa estampada essa verdade. Mas o que é falado lá é que não tem nada a ver com fé, nada a ver com fé. Mas eu não vou aprofundar ainda completamente nisso. Eu vou ficar focada hoje nesse vídeo sobre a questão das leis, para te mostrar também aqui na palavra o confronto da verdade com esta mentira. Se essas leis dizem para um cristão que ele está sujeito a elas, escravo delas, submetido a elas, então o que foi a cruz de Jesus? O que ele fez lá? Será que isso
não deve ser olhado em primeira circunstância por um cristão. E é aqui que começa uma das maiores enganações dessa doutrina que é a constelação familiar. Porque sim, é uma doutrina que envolve fé, só que é algo velado. Ninguém vai falar claramente isso lá para você, mas sim envolve fé, então é uma doutrina. Se Cristo morreu na cruz para salvar você e te livrar de tudo que existe deste mundo, como que pode existir outra lei que vem de um homem que vai falar que você está escravo dela? Portanto, você precisa conhecer e segui-las, porque senão tudo na sua vida vai dar errado. Agora nós vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Veja bem o que fala aqui. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Nesse versículo fica muito claro que Jesus já nos livrou de qualquer lei humana que fale que nós somos escravos de algo que é fora da palavra dele. Se o cristão professa a fé em Jesus Cristo, isso aqui é verdade para o cristão. Para essa pessoa que acredita em Jesus, nada pode estar acima dessa verdade, porque Cristo é a autoridade sobre toda a autoridade. Se você deposita uma fé, se você acredita um poder em uma lei humana que diz que tem autoridade sobre a sua vida, no mesmo segundo você está tirando de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a autoridade sobre a sua vida, e você está jogando fora a cruz de Cristo. Você literalmente está jogando no lixo tudo que Cristo fez por você. Por isso que eu insisto, esse é um papo, é uma conversa, é uma revelação para pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Isso é muito sério. Agora a gente vai para mais um versículo muito importante. Olha o alerta que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs, de acordo com tradições humanas que se baseiam nos elementos do mundo e não em Cristo. O que é a constelação familiar, se não algo baseado em filosofia, em coisas desse mundo, em tradições humanas? É exatamente isso. E é exatamente sobre essas questões que essa palavra adverte. Está escrito aqui, da maneira mais óbvia que existe. E voltando ainda em Gálatas 5, no versículo 7, olha o que vai dizer sobre tais influências, sobre tais filosofias, sobre tais enganações, sobre essas escravidões. Vocês estavam correndo bem. Quem foi que colocou o obstáculo para que vocês não obedeçam mais à verdade? Tal influência não vem daquele que chama vocês. Esse daquele está se referindo a Jesus. Se essas influências não vêm de Jesus, então não pertencem à vontade de Deus, não é do reino de Deus, não está dentro do plano de Deus para aquele que diz amá-lo, segui-lo, que tem fé no que foi a cruz e a ressurreição de Cristo. É explícito isso aqui, não provém de Deus. E agora eu vou colocar para você a gravidade de realizar isso, tanto como constelador, quanto como constelado. Olha o que a palavra vai dizer, ainda em Gálatas 5. Agora nós vamos para o versículo 10b. Aquele, porém, que os perturba, sofrerá condenação, seja quem for. Aqui não está falando de pessoas que só têm fé. A palavra é muito clara, seja quem for. E está falando que essa pessoa sofrerá condenação. De quem? Da própria verdade de Cristo, do próprio Deus,
que protege os seus filhos, que ama os seus filhos e que instrui e ensina a caminhar no caminho reto e justo da palavra dele. Agora nós vamos para um outro ponto muito importante. Essas leis das constelações familiares, elas entregam para você promessas, porque essa doutrina vai falar que se você se submeter a elas, seguir elas, você vai ter o seu problema solucionado. Todo mundo que chega para uma constelação chega com um problema, chega com a intenção e o desejo de resolver um problema na sua vida. Não existe uma pessoa que vai para a constelação familiar que está vivendo super bem. Não existe. Agora olha o que a palavra de Colossenses, capítulo 2, versículo 10 vai trazer. Em Cristo, vocês têm tudo de modo pleno. Isso aqui também é uma promessa, mas é uma promessa de Deus para você. Não é de um homem qualquer, é do próprio Deus. E a palavra ainda continua. Ele é a cabeça de todo principado e de toda a autoridade. E continuando um pouquinho mais para frente em Colossenses, ainda no capítulo 2, mas agora a partir do versículo 13b, a palavra diz: Ele, Cristo, perdoou todas as nossas faltas, anulou o título de dívida que havia contra nós, deixando de lado as exigências legais. Fez o título desaparecer pregando-o na cruz. Destituiu os principados e as autoridades, oferecendo-os em espetáculo público, após triunfar sobre eles por meio de Cristo. Então, a cruz destituiu todo o poder de qualquer principado ou autoridade deste mundo ou das regiões celestiais. Não existe poder maior que Cristo. Não existe nenhuma lei do visível ou invisível que esteja maior, acima do próprio Cristo, que é o próprio juiz e legislador. Aonde está escrito isso? Em Tiago 4, versículo 12. Ora, só um é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Só Deus pode determinar a sua vida. Só Deus tem o poder para destruir ou salvar você. Isso é onde o coração do cristão deve estar. Em Cristo e na palavra e na verdade e na autoridade e no poder e na justiça e nas leis dele e só. Se você inclinou seu coração para outras doutrinas, outros lugares que te prometeram alguma coisa, você tem que saber que você buscou em um lugar que não foi em Deus. E esse é o pecado maior. Essa é a gravidade maior. E é sobre isso que Deus está alertando o seu povo. Para quê? Para que todos se arrependam. Para que todos voltem o coração para Cristo em verdade. Essas leis da constelação contradizem completamente a palavra de Deus. É justamente por isso que isso é denominado como heresia. E o pecado da heresia é muito grave, pois é um pecado onde afasta você de Deus completamente. E você volta a ser escravo de um sistema, de uma doutrina, de leis, de um outro nome que não é Jesus, o Salvador, o resgatador, o justo juiz, o que te ama incondicionalmente. Ninguém fez por você e nunca fará aquilo que Cristo já fez por você na cruz. E você jogar fora essa verdade é uma destruição da sua própria vida. Pois sobre isso há condenação.
Existem ainda muitas outras coisas muito sérias que são contra Deus dentro das constelações familiares. E aos poucos eu vou começar a trazer tudo detalhado para você, explicando na palavra o caminho de libertação, o caminho da verdade, a única verdade absoluta, a única palavra que é verdadeira, o único poder que realmente está sobre tudo e todos. Se esse assunto te interessa, se você quer viver esse resgate de Deus através da verdade de Deus, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber notificações de novos vídeos. Eu vou começar a trazer tudo detalhado aqui.